Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é palavras cognatas e conhecimento prévio. Os tópicos a serem abordados nessa aula são palavras cognatas, false friends, conhecimento prévio. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer e aplicar a técnica de localização das palavras cognatas, reconhecer e localizar os falsos cognatas nos textos, compreender a importância do conhecimento prévio. Bom, para começarmos, vamos ler comigo essa reportagem? Vamos lá. Chinese culture relics turned into memes. Users of China's Weibo social media platform have reacted to the reimagining of historic cultural artifacts as online jokes. Ok? Talvez tenham lido um pouquinho rápido, mas eu quero que vocês vejam nesse título, nesse subtítulo que nós acabamos de ler, algumas palavras que parecem conhecidas ou similares com o português. Por exemplo, Chinese, que é parecida com a palavra chinês, né, no português. Ou cultural, que parece de cultural. Relic, de relíquia. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, que eles são chamados palavras cognatas. Tudo bem? Então, palavras cognatas são palavras iguais ou parecidas com a palavra no português. Veja alguns exemplos tirados da notícia que acabamos de ler. Olha lá. Cultural, que é de cultural. Relic, de relíquia. Memes, que são os famosos memes. Users, de usuários. Social media, de mídia social. Historic, de histórico. Circulation, de circulação. E reimagining, de reimaginar. Né? Então, você pode ver que são palavrinhas que são bem similares com as palavras no português. E elas vão ser de grande ajuda no processo da leitura instrumental, ok? A partir das palavras cognatas que encontramos no texto, fica mais fácil de entender e compreendê-lo. Tudo bem? Bom, dentro da palavra cognata, nós temos os false friends, que são conhecidos como falsos cognatas. Essas palavras parecem significar alguma coisa, mas não significa aquilo que inicialmente pensamos. Então, são palavras que são parecidas com o português, mas não significa aquilo que nós pensamos. Então, olha os exemplos encontrados no texto que nós vimos lá. Se você voltar no texto, nós vimos ali, ó. Olha aquela frase. Some social media users saw the funny side, but others claimed they were insulting. Então, quando nós lemos aqui claimed, a gente entende como clamou, como pediu, né? Mas o real significado dele é reivindicou. Então, quando a gente lê essa frase aqui, né? Usuários de mídias sociais viram o lado engraçado dos memes, mas outros reivindicaram dizendo que foi um insulto, tá? Então, às vezes, uma palavrinha que parece, né, o português, então a gente pode entender a palavra, mas às vezes não é o que ela realmente significa. Outro exemplo aqui do texto é a palavra turned, que se encontra aqui no título, né? Chinese cultural relics turned into memes, né? O que parece significar é tornou, né? Que tornou memes. Na verdade, o que realmente significa que virou. Então, quando a gente lê o texto aqui, né? Chinese cultural relics, né? Até pelas imagens você consegue entender, né? Que são as relíquias culturais chinesas virou memes, tá ok? Não tornou memes como parece significar. Também outros exemplos que a gente pode ver é a palavra pretend, né, que não está no texto, mas são outras palavras que é muito comum confundirmos por parecer tanto com português. O que realmente significa é fingir, e o que parece significar pretender, né? Por exemplo, uma frase assim, I pretend to be an actor, né? Às vezes dá a entender que eu pretendo ser um ator, mas o que realmente significa eu finjo ser um ator, tá? Então tem que tomar muito cuidado com as palavras cognatas, por isso que são chamadas de false friends, né? São que significa amigos falsos, que na verdade eles só nos confundem, né? Outra palavra também, novel, né? Novel parece no português que significa novela, mas na verdade significa um tipo de livro, que é o romance, tudo bem? Outro passo importante e muito essencial no processo de leitura instrumental é o conhecimento prévio, tá? Conhecimentos prévios são saberes ou informações que temos guardados em nossa mente
e que podemos acionar quando precisamos, ou seja, são conhecimentos que nós temos anteriores, conhecimentos que obtivemos antes e que estão guardados em nossa mente que nós vamos poder usar quando for necessário, quando tiver uma demanda, né? Então, por exemplo, você pega um texto que você não conhece nada sobre o assunto, principalmente se for no contexto na língua estrangeira, né? Estamos falando de inglês instrumental. Se você pega um texto que você não tem nenhum conhecimento prévio daquele texto, a sua dificuldade vai ser muito maior, certo? Então, conhecimento prévio é um processo contínuo, infinito de construção de conhecimento, tá? Então, desde quando nascemos, sempre passamos pelo processo de conhecer coisas novas. Mas, quando a gente passa por uma fase em que nós precisamos ter conhecimentos específicos, o conhecimento prévio faz muito importante para que a gente entenda, possa ler artigos científicos ou documentos que sejam mais específicos, né? O novo só é possível porque há outros anteriores. Então, só consigo obter a informação específica se eu tiver um conhecimento prévio, um conhecimento anterior a ela, tá? E esse processo ele é construído passo a passo ao longo da vida, tá ok? No processo de leitura instrumental, é importante que ter o conhecimento prévio de mundo, né, um conhecimento geral, ter um conhecimento de inglês, não precisa necessariamente ter um inglês avançado, intermediário, mas ter um conhecimento básico de inglês e de organização de texto, para que você consiga fazer uma leitura coerente, né, e poder fazer uma compreensão geral do texto. Tudo bem? É importante sempre refletir sobre o que você sabe sobre o assunto. Então, vamos supor que você pegue um texto sobre secretariado, por exemplo. Então eu preciso ter um conhecimento a respeito desse assunto prévio para que eu consiga fazer novas intervenções, formular hipóteses ou entender e compreender de uma forma mais profunda sobre esse assunto. Tá ok? Da mesma forma sobre o vocabulário, que provavelmente será usado. Por exemplo, um artigo ou um estudo sobre técnica de informática. Se você vai fazer esse estudo, na língua inglesa principalmente, você precisa ter um conhecimento dos termos, das palavras técnicas, que são essenciais para que você compreenda o texto. Certo? Então é sempre importante você ter uma noção, um conhecimento prévio desse vocabulário para que você consiga entender, principalmente se for um artigo, um documento específico de algum assunto, de alguma área que seja específica. Tudo bem? E também saber refletir sobre o tipo de texto que vai ser lido. Então, se ele é um artigo, se ele é um documento legal, um documento financeiro, tá? Sempre entender como que que tipo de texto você está lendo, tá bom? No processo de compreensão do texto, o conhecimento prévio possibilita a formulação de hipóteses, como nós dissemos antes. Então, quando nós entendemos que nós temos um conhecimento antes sobre o assunto, sobre determinada área, nós entendemos que a gente pode formular hipóteses, a gente pode ir além da somente uma leitura e compreensão do texto, a gente consegue ir além. Da mesma forma, fazer inferências pertinentes ao significado do texto. Poder opinar, poder criticar. Então, conhecimento prévio, você sempre vai buscar, além da informação, vai buscar um senso crítico a respeito do texto. Tá ok? Bom, chegamos ao fim de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre palavras cognatas e conhecimento prévio. Espero que tenham gostado, frequente nossas redes sociais e até a próxima.